Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus venha estar na tua vida nesta noite, cada vez mais, com a grande paz, para a glória do Senhor. Aqui estamos nós, mais uma noite, mais um momento na presença de Deus. Esse Deus de glória, esse Deus de vitória, esse Deus de virada. Então, é neste momento, diretamente do estudo da Rádio Nova Jeresia, estamos aqui, eu, a pastora Jacilene, né, pastora? Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, nós estamos aqui, esta noite maravilhosa, onde foi um dia maravilhoso, uma noite melhor ainda. Nós estamos aqui, nós e você do outro lado, para falar do grande amor de Deus, né, pastor? Com certeza. Trazendo mais uma porção da palavra, trazendo mais uma porção da parte do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele é aquele que quer mudar a tua vida, abençoar a tua vida cada vez mais. E nós louvamos a Ele por tudo que tem feito e há de fazer. E eu tenho certeza, né, pastor, que nessa noite muitos vão ter resposta de muitas coisas, né? Que muitas vezes são palavras que, né, para o nosso entendimento, né? Só por Deus para poder nos dar entendimento. E Deus fala tremendamente. Eu tenho certeza que Deus vai falar nesta noite em nome de Jesus Cristo, né? Nós estamos alegres, estamos contentes, porque só a presença de Deus na nossa vida já vale tudo, não é mesmo, pastor? Já basta, né? Já basta. É o suficiente para nós estarmos aqui, né? Com certeza. E estamos aqui cada vez mais com vocês, acompanhando nós. Nós vamos trazer uma porção da palavra. É uma palavra maravilhosa, né? No livro de Daniel, livro de Daniel, capítulo 5, né? Estávamos, né, falando sobre ela. E é uma palavra longa, uma palavra grande, mas ela tem um fundamento muito, muito importante na nossa vida, né, pastora? Com certeza. Então, vamos lá. Eu estarei lendo alguns trechos, né? Aleluia, da palavra, e os amados acompanhem. É o livro de Daniel, capítulo 5, é um capítulo todo, não tem como cortá-lo, né? E nós estaremos lendo e vamos estar, né, meditando junto, vamos estar falando junto. E eu tenho certeza, você que está nos acompanhando, ele vai falar com você grandemente em nome de Jesus. Amém? Presta atenção. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo o Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos do Senhor, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua
interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam exaltados. A rainha, por causa da palavra do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não se perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. E, portanto, porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Graças a Deus, né? Vou estar lendo até aí, depois nós vamos estar complementando, né, pastor? Uma passagem longa para a gente já dar início. A primeira coisa que nós começamos a perceber, que parece uma palavra que não tem sentido, uma palavra que parece que não fala nada em nossa vida, no nosso dia de hoje. Mas isso aqui para nós é uma lição, porque ao lermos, ao estarmos comentando, ouvimos algumas introduções, e nós estamos vendo que tem tudo a ver conosco. Nós vemos que muitas vezes nós erramos por tão poucas coisas, e às vezes nós não percebemos que nós erramos. E nós vimos que muitas vezes nós erramos e achamos que aquilo que fazemos muitas vezes parece que não tem sentido, mas tem muito sentido em nossa vida. A primeira coisa que nós começamos a ver nessa mensagem, para começar a entrar no contexto do que Deus quer nessa noite falar comigo e com você, fala de um rei que oferece um grande banquete aos seus grandes, né? Provacidinhos, né? E aquele que realmente, aleluia, que de repente ao beber, né, pastora? Quantos que muitas vezes ao beber, muitas vezes ao deixar se incentivar por muitas coisas que a vida provém e dá, muitas vezes o que acontece? É neste momento que ele bebeu um pouco de vinho, né? E mandou que buscasse os utensílios que Nabucodonosor, na realidade, tinha realmente trazido tirado do templo de Jerusalém, e estava guardado. Sim, estava guardado. E ali ele pediu para que trouxesse as coisas da casa do Senhor, pastora. E você vê que interessante, para poder eles usarem uma coisa que é santa, né? Uma coisa que é do Senhor. E nós vamos ver que neste momento, quando trouxeram a isso, né? Quem estava lá? O rei, os grandes, suas mulheres, concubinas, ó, tudo gente boa, né? Uma bagunça só, né? Uma bagunça só, né? Até as concubinas estavam lá. Aí nós vamos vendo que, além de trazer isso, eles estavam bebendo com suas mulheres concubinas, e além disso davam louvores aos outros deuses. Além de usar os objetos da casa do Senhor, sem permissão de ninguém, né? Além de estar fazendo que já é uma falta de respeito às coisas do Senhor, que as coisas do Senhor só podem ser usadas para fazer as coisas do Senhor, né? Não podemos tirar as coisas da casa do Senhor para estar usando para outros fins. É verdade. Né? Então ficou essa pergunta: cadê o respeito para as coisas de Deus? E muitas vezes o que acontece, muitas vezes, isso é uma realidade, né? Nosso dia a dia, se nós começarmos a ver a falta muitas vezes de respeito das pessoas com as coisas, né? Com as coisas de Deus, né?
com as coisas que o Senhor realmente, nós devemos prezar por isso, né? Prezar por tudo isso. E aqui nesse momento, além de eles pegarem as coisas, pastora, eles estavam adorando outro Deus. Errando outra vez, né? Outra vez. Já não era a primeira, né? Já erraram pelas coisas, os objetos do Senhor. E depois, para fazer o quê? Adorar outros deuses. Adorar outros deuses e fazer ainda suas festas, suas coisas, né? Essas mundanas, né? Então o que acontece? O problema já vinha vindo lá de trás, já vinha vindo já de Nabucodonosor, né? Porque na palavra, né? na tradução hebraico, aramaico, ele vem trazendo que pai naquela época era chamado de pai, mas era Nabucodonosor era avô, mas era dado como pai. Quer dizer, então, o Belzazar, na realidade, ele era neto. Então já vinham vindo de lá para cá, já cometendo falhas, cometendo desrespeito com as coisas de Deus. Então nos leva a ver que na realidade nós temos que ter respeito com as coisas de Deus, né? Tudo que há dentro da casa de Deus, né? Às vezes, muitas vezes é com coisas tão simples, né, pastor? Coisa tão simples a na casa de gente, Deus. assim, às vezes nem por maldade, né? É por mesmo não saber. Verdade. Né? Porque até eu mesmo achava que não tinha importância nenhuma ao ler isso daqui, que eu poderia pegar qualquer objeto da casa do Senhor e usar na minha casa para fazer uma festa. Então, às vezes a gente não sabe, né? Às vezes você vai lá, não vou fazer para casa do meu amigo, vou lá tocar umas violas, né? Ou pegar o violão mas só vou pegar só para tocar o violão, ou vou pegar a flauta, ou vou pegar a bateria, vou fazer uma bagunça na casa do meu amigo, mas tá sem maldade. Então a gente ainda não sabe que estão fazendo coisa errada, né? Verdade. Então, sem saber, nós estamos errando. Então, até assim, Deus até perdoa, porque a pessoa até então não sabia que não poderia usar. Porque as coisas da casa do Senhor são santas, né? Então, é para se usar somente na casa do Senhor, para louvar e adorar ao Senhor na casa do Senhor. Então, para quem não sabia, fica sabendo agora, né? As coisas do Senhor é para usar somente na casa do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas oferecem as coisas na casa de Deus, eles doam, eles dão, e muitas vezes o que acontece? As pessoas acabam muitas vezes assim, não, mas isso aí eu posso usar, né? Se eu precisar de alguma coisa, levar para tal lugar, fazer isso, fazer aquilo, não. Nós não podemos ficar transportando as coisas de Deus para um lado e para o outro, né? Então, o que foi comprado para a obra de Deus é para a obra de Deus, é para as coisas de Deus, né? E muitas vezes o que acontece, né? Muitas vezes acontece que as pessoas acabam usando aquilo que é de Deus para o seu próprio uso no seu dia a dia. O que aconteceu aqui, na realidade, foi que pegaram utensílios, né? Que pertencia à obra de Deus, já tinha trazido por Nabucodonosor, né? Já começou daí, pelo seu avô, já tinha trazido seus utensílios. O que aconteceu? Estava lá. Ninguém levou de volta, estava lá. E ver que é uma coisa tão engraçada, né? Aleluia. Então eu tenho certeza, né? Que Deus, Ele é aquele que opera, Ele é aquele que faz a maravilha. E naquele momento Deus começou a olhar para eles e olhar para uma posição, né? Olhar para uma posição muito grande, né? Em nossas vidas, né? Então começou daquele momento, Deus começou a não gostar daquilo. Que tem coisa que Deus, quando Deus não está feliz, não está contente, pastora, não está se agradando, não está se agradando, Deus começa a cobrar. E tem coisas que muitas vezes na nossa vida, na vida das pessoas acontece, e as pessoas muitas vezes passam batido em muitas coisas em sua vida e não percebe aquilo que realmente, né? Aquilo que realmente Deus está cobrando. Então nós começamos a ver nessa mensagem que está acontecendo. O que aconteceu neste momento? Houve uma cobrança de imediato. Deus, Ele traz sinais de maravilha na nossa vida, e muitas vezes Ele fala,
Ele vai falando e as pessoas não querem ouvir. Neste momento, o que aconteceu, pastor? Neste momento, apareceu-se mãos, né, dedos de mão de homem que escreviam, né, foram escrevendo ali de pronto em uma parede grande ali, onde estava, naquele palácio. E foi justamente para o rei ver, né? Deus não deixou nem escondido, deixou para o rei ver. O primeiro que tinha que ver era o rei. E aquilo mexeu com o rei. Aquele momento acabou com aquela festa toda, né? Aquela festa se acabou ali, né? Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos e se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Imagina o susto que todo mundo deve ter levado, né? Com certeza. Ver uma mão do nada aparecer ali e escrever alguma coisa na parede. Então, naquele momento, eu acredito que naquele momento, né, eu imagino assim, imagina você que está me ouvindo neste momento, de repente, você na parede da sua casa e começa a escrever uma palavra, né? Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, né? E você começa a olhar para aquilo e não entende nada. Mas por que está escrevendo isso? O que quer dizer isso daí? E nós vamos ver que naquele momento ele ficou tão apavorado que chamou todo mundo. Você vê que ele estava tão distante do verdadeiro Deus, estavam tão distantes das coisas que ele chamou todo mundo, menos aquele ao qual o seu avô, Nabucodonosor, tinha deixado à frente do trabalho, à frente de tudo. Ele chamou todo mundo, menos aquele que realmente estava à frente, né? Então vamos falar assim, né? Ele quis pular essa parte, né? Achando assim, não vou chamar ele não, que eu não preciso dele para nada. E o que me leva muitas vezes a pensar, amados, na realidade, é aquele que a gente menos se espera, daquele que a gente menos conta, daquele que a gente muitas vezes, né, que achamos que nunca vamos precisar, é daquele que nós precisamos, pastora. Na verdade, as pessoas, elas têm facilidade, né, de isolar as pessoas, né? Tem. Às vezes, aquela pessoa está ali na igreja, está ali do lado da sua casa, onde você mora, e elas passam desapercebidas pelas pessoas. Como fosse algo qualquer, sem valor nenhum, sem importância nenhuma. Ah, aquele ser ali não é ninguém. Eu sou. Ele não é ninguém. Mal sabe ele o que Deus tem na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa ela está ali na igreja ali, aquela pessoa pequenininha, mais simplesinha, mas ela é um vaso na mão do Senhor. Às vezes aquele grandão, o que eu costumo dizer, aquele inchadão, né? Acha que é tudo. Não é. Aquele pequenininho, Deus mostra o mistério dos céus, né? Mostra coisas que você é capaz de nem estar vendo acontecer dentro da casa do Senhor, mas aquele pequenininho, ali naquele cantinho sozinho, Deus está mostrando um filme para ele, tudo acontecendo na casa do Senhor. E muitas vezes está mostrando o pecado, né? Está mostrando a fala de cada um. E quem está lá em cima não está vendo, porque não está no mesmo espírito. Deus não tá vendo a posição de um pastor, porque ele é pastor, vai ver muito mais espiritualmente do que aquele que está sentado lá atrás, pequenininho. Ele é só um membro, entende que ele é só um membro? Ele é um membro, mas Deus também usa ele de uma forma grandiosa. Se ele estiver na presença de Deus, totalmente buscando, jejuando e louvando o Senhor. O fato de eu estar lá em cima do púlpito, estar sentado aqui na cadeira da igreja, não quer dizer nada. Eu sou usada da mesma maneira. Ninguém precisa de título para Deus mostrar as coisas do céu, as coisas do alto para ninguém. É verdade. Basta estar na presença dele. É o suficiente. Não precisa de uma cadeira para Deus, para mostrar as coisas para mim. Eu só tenho que estar na posição que Deus quer. É isso que aconteceu na realidade com Daniel, né? Ninguém deu importância, ninguém sequer lembrou daquele que realmente, né, estava ali. E o que acontece hoje
é uma realidade que é aqueles que nem a serva de Deus, o Senhor está falando. O que acontece muito nas igrejas hoje é isso daí. Às vezes as pessoas se acham o rei, né? Que nem aqui estava o rei, se acha o rei, né? Das coisas, se acha o mais importante, se acha o mais conhecedor, se acha o mais sábio, mais entendido, né? Se acha uma pessoa mais espiritual, porque ele acha que tem uma posição, tem um cargo hierárquico, tem uma postura, e muitas vezes se acha, né? Com grande sabedoria e conhecimento das coisas, e muitas vezes não é assim. Não é assim. Não é assim que acontece. Né? As pessoas muitas vezes acabam se preocupando demais com certo tipo de coisas que para Deus não é importante. A gente tem que muitas vezes começar a olhar para a nossa vida, ao nosso redor, para ver o que é importante na realidade e na verdade, e dar valor às coisas que muitas vezes nós não damos valor. Aquilo que muitas vezes nós não damos valor, que é as coisas de Deus. Né? Nós estávamos até lendo, né? Nós estávamos até meditando na palavra, lendo as Bíblias, né? Lendo as partes referências. E uma história nos veio, né? De um empresário, e foi até engraçado, né, pastor? Eu estava vendo a história de um empresário, e esse empresário, todo dia, ele passava por uma praça, um lugar, que lá tinha um pipoqueiro estava vendendo pipocas ali, né? E ele todo dia passava ali e comprava uma pipoca. Todo dia ele passava ali e comprava uma pipoca. Aí teve um dia que ele passou ali, pastora, foi até engraçado. Ele passou ali, era meio período, mas vamos dizer, meio-dia, ele já estava fechando a barraquinha dele de pipoca. Aí aquele empresário falou assim para ele, foi lá até ele, eu acho que foi assim, deve estar acontecendo alguma coisa com ele. Foi lá perguntar para ele o que estava acontecendo com ele, né? Porque ele achou uma coisa inevitável. No meio do dia, a pessoa fechar a barraca, alguma coisa tinha acontecido. E ele perguntou ao pipoqueiro, escuta, meu senhor, mas o senhor vai fechar agora, né? Vai aproveitar a tarde para vender mais a pipoca? O pipoqueiro virou para ele e falou assim, não, eu estou fechando porque nada aconteceu, e eu simplesmente vou para casa, vou aproveitar para tomar um chá da tarde com a minha esposa e vou descansar um pouco. Curtir a família, né? Curtir a família, né? Porque a vida não é só trabalho. Tudo bem, temos que trabalhar sim. Mas também temos o nosso lar, tem ex-esposa em casa com os filhos, ou então tem o marido que a esposa foi trabalhar, o marido já está em casa com os filhos. E assim vai. Porque às vezes a gente fica juntando tanta coisa aqui na Terra, esquecemos de curtir a nossa vida. Verdade. Né? Deixamos de ter aquele momento especial com a nossa família, onde muitas vezes faz falta aquele diálogo, conversar com o esposo, né? Ah, como foi o seu dia? O esposo, ah, como foi o seu dia de trabalho? E o filho, como foi na escola? São coisas que parecem bobas, mas que são importantes para o nosso dia a dia. Verdade. Porque muitas vezes no casamento tem que ter aquele cotidiano de perguntar como é que está um, como é que está o outro, como foi, ou como deixou de ser. Porque às vezes tem coisas que passam desapercebidas e as pessoas falam, nossa, mas fulano nem tá olhando para mim, nem percebe como eu estou triste, como eu estou chateada, aconteceu algo no meu trabalho e ele nem vem perguntar como é que eu estou, sabe? Então são coisas que a gente tem que estar prestando atenção e estar ligado, né? Porque a gente começa a construir castelos e castelos e castelos aqui na Terra e esquecemos de construir a nossa vida. Porque nós podemos conquistar muita fama, muito dinheiro, muito sucesso, mas ao mesmo tempo podemos perder o que é principal, a nossa família. Verdade. Porque você pode ter muita coisa. Outro dia eu estava vendo um filme daquela empresária também. Uma empresária de sucesso. Ela tinha tudo para ser feliz. Mas não era, porque ela tinha aquilo que é de material. Só que ela não podia ser feliz no casamento dela, porque ela não tinha tempo para viver, nós estamos falando aqui anteriormente, a família. Então, as coisas vão passando na vida da gente, e a gente começa a não ver o que está acontecendo dentro da nossa própria casa. O casamento está assim, ó.
consegue olhar para o outro, às vezes tem medo de perguntar o que está acontecendo com o outro, de repente falar, está tudo acabado. Mas antes que acabe, vamos sentar, vamos conversar. Olha o que está acontecendo com você. Nossa, está tão estranho. Como é que você está? O que está acontecendo com o nosso relacionamento? Como é que está indo as coisas aí? Tem medo? Tem, mas tem que perguntar. Não é verdade, pastor? É verdade. Então, isso que acontece. Então, a gente vem lá de frente, com tudo nós estamos aqui falando e relatando sobre o rei Belsazar. Porque nós vamos ver que, naquele momento que aquele empresário falava para aquele pipoqueiro, ele falava assim: pô, você pode vender mais e ganhar muito mais, e montar mais barracas, e amanhã você pode vender tudo e ficar na sua casa. Mas a pessoa se esquece, pastora, que é o que na realidade, muitas vezes são coisas que a pessoa tem que fazer naquele momento que está precisando, e a pessoa quer adiar aquilo, que fala assim: não, eu vou ganhar, eu vou trabalhar, vou fazer isso aqui. Primeiro eu vou ganhar. Primeiro eu vou ganhar, depois, lá na frente, eu vou resolver, eu vou pensar nisso. E muitas vezes o amanhã pode ser muito tarde. Tarde demais. Né? Então, é aonde que você tem que fazer escolhas. O que estava acontecendo aqui nesse banquete do Belsazar, na realidade, foi isso aí. Eles estavam pensando somente nas coisas dele, nas riquezas, no que agradava a eles. No lazer. Entendeu? Então, estavam pensando nisso. Então você não estava importando o que estivesse acontecendo. É como na vida da pessoa. A pessoa vai deixando um probleminha hoje aqui, mais um lá amanhã, mais um lá depois. E isso aí depois lá na frente é problema. Vai fazer a diferença. Sabe por que vai fazer a diferença? Porque Deus, Ele não deixa de realmente colocar na balança tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Deus tem sempre colocado na balança a nossa obra, o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer, o que nós damos valor, o que não damos valor. Tudo isso aí está sendo pesado. E as pessoas estão dispersas para isso. Então muitas vezes fazem pergunta por que as coisas acontecem. Você vê, olha, o rei no banquete com todos os reis. Olha só, tem um detalhe, só que eu vou ler para vocês agora. Presta atenção. E naquele momento tinha mulheres, concubinas, mas tinha uma pessoa que não estava nesse banquete, pastora. E essa pessoa aqui, ela tinha autoridade também. Ela também era uma pessoa de autoridade. Está aqui, ó, no versículo 10, fala assim, ó: a rainha, por causa das palavras do rei, dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse, olha só, ela entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu rei um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu, olha só, constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvida, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e lhe dará a interpretação. Ela deu ordem, ela falou que tinha uma pessoa ali. Que só ele saberia interpretar. Quer dizer, ela, há no teu reino. Quer dizer, nem o rei sabia, nem o rei se dava conta do que ele tinha. Que existia alguém ali naquele reino que podia decifrar tudo isso. Que tinha um Deus diferente. Que tinha um Deus que realmente que dava a ele sabedoria, dava a ele entendimento, ciência. Do Espírito excelente, né? Do Espírito excelente. Então existia alguém que fazia a diferença. Infelizmente, o que acontece no nosso dia a dia, pastora,
As pessoas só vão se lembrar de alguma coisa, ou se lembrar de alguém que está à sua volta, quando passa pelo processo, quando é cobrado. Quando é cobrado, aí começa a lembrar que existe alguém que Deus usa, alguém que Deus realmente tem um espírito excelente, a pessoa tem sabedoria, tem entendimento, ele tem realmente a interpretação dos sonhos, ele sabe fazer as coisas. As pessoas só vão lembrar desses no momento que vem a cobrança. O desespero. Que muitas vezes tem coisa que a pessoa está passando na vida, está vivendo algo na vida, porque muitas vezes a pessoa está vivendo mais a sua vida, mais o seu dia a dia, esquecendo daquele que é Senhor. As pessoas se esquecem. E as pessoas passam desapercebidas na vida daquelas pessoas, né? É que a gente sempre, muitas vezes, comenta, né? Na nossa jornada, na nossa caminhada, nós passamos por tantos lugares, conhecemos tantas pessoas, tantas vidas importantes, e hoje nós não vemos nem sequer ouvir falar da pessoa, e é raro de aparecer aqueles que muitas vezes lembram de você. E às vezes quando lembra, vai lembrar, poxa, lembra daquele irmão, daquela irmã. Então aqueles que Deus usava, que Deus... É isso que acontece no dia a dia. E de repente dentro das igrejas, no seu dia a dia, tem aquelas pessoas, que, como a irmã estava falando, a pastora estava falando, que é aqueles que ninguém dá nada. É aqueles que estão sempre ali, né, excluído. É aquele pequenininho. Mas na realidade ele é pequenininho aos olhos do homem. Mas aos olhos de Deus, ele é grande. Ele é o gigante. Né? É o gigante. Aí no momento certo Deus exalta. Deus ergue. Deus ergue um e abate o outro. Para mostrar que ele é Deus sobre todas as coisas. E aqui nós estamos vendo uma rainha. Vai lá e manda chamá-lo. Porque só ele tem a solução de tudo isso. E naquele momento nós vamos ver que eles chamaram Daniel. Chamaram ele ali. E o rei foi oferecer para ele o que tinha oferecido para todo mundo. E aqui ele fala assim, ó. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Ó, dos cativos, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, tenho ouvido dizer a teu respeito, e nem ele sabia que tinha lá, hein? Às vezes tem pessoas que estão ao seu lado, tem pessoas ao teu redor, que tem um valor e você nem sabe quem é. Que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento, a excelente sabedoria se acham em ti. Então acabo de ser introduzido na minha presença os sábios, os astrólogos, né, para lerem essa escritura e me fazerem saber a tua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessa palavra. Então nesse momento ele fala aqui, que ele sabe que, aqui ó, eu porém tenho ouvido dizer que tu podes dar a interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a interpretação, será vestido de púrpura. Começou a oferecer riqueza já para Daniel. Olha lá. E terás cadeia de ouro ao pescoço no reino, e será o terceiro dominador. Mas ele já era, se for ver, pastor, ele já era já. O rei Nabucodonosor já tinha colocado ele à frente, e já estava numa posição. Só que ele não... O Belsazar não tinha reconhecido ele, reconhecia os outros. Era pequenininho, né? Era o pequenininho. Aquele que ninguém vê, ninguém sabe que está ali, que existe ali, né? E é o que está no nosso dia a dia de hoje. Muitos estão ali e ninguém dá valor. Mas Deus dá valor. Deus dá muito valor a você que se acha que não é nada, que não é ninguém. A você que está me ouvindo neste momento, Deus tem algo na tua vida. Algo de grande. E muitas vezes as pessoas que estão ao teu redor não te dão valor. Não te dão realmente o devido valor que você tem. De repente você está aí com problemas, com dificuldades.
E muitas vezes as pessoas não querem ouvir o que você tem para falar, o que você tem para fazer, para dizer. E é você que Deus quer usar. É você que Deus quer que seja destaque. E amanhã vão ter que saber que Deus é Deus na tua vida. Então aqui neste momento, ele fala assim, então agora aquele momento eu achei muito bonito também nessa questão então respondeu Daniel, olha que Daniel respondeu e disse na presença do rei, os teus dons fiquem contigo e dá os teus presentes a outro, todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. O rei, ó rei, o Deus, o Altíssimo Deus, a Nabucodonosor teu pai, o reino, a grandeza e a glória e a magnificência. Quer dizer, aquilo que ele começou a falar, que o Deus grandioso, o Deus brasileiro tenha dado a Nabucodonosor autoridade para tudo isso. E naquele momento ele começou a falar que o Nabucodonosor ainda achou que ele poderia ser muito maior, se exaltou e Deus acabou abatendo. Então ele já começava a dizer para o rei, que era o seu neto na realidade, que o que aconteceu com o avô ia acontecer também com ele. Que o mesmo Deus que abateu o seu pai, o seu avô, que é chamado como um pai, iria também, com certeza, estar cobrando ele das coisas. Então é assim que acontece. Aquele que se exalta, aquele que se acha, aquele que se cresce, chega um certo momento que Deus abate. Porque Deus quer mostrar que realmente Ele é Senhor. E tem que valorizar as coisas de Deus, as coisas na casa de Deus. E as pessoas muitas vezes não valorizam as coisas de Deus. Nós vemos aí, você quer um exemplo, né, pastor? Que nós temos muitas vezes tem visto, nós estamos vendo aí nessas pandemias toda, quantas igrejas estão fechando. Quantas? Por quê? Porque o povo esqueceu. As pessoas muitas vezes acham porque a porta se fechou, que não tinha compromisso nenhum. Deixou o homem de Deus lá sozinho. Deixou aquele que ali estava lutando pelaquela obra, nem que fosse por uma vida para aquela porta estar aberta. Deixaram Ló sozinho. Deixaram ali se acabar e a igreja se fechar. E as pessoas acham que Deus não vai cobrar? Vai! Porque hoje muitos estão indo para as igrejas maiores até mesmo. Ah lá, agora está aberta, aquela igreja está aberta, vamos para lá, que aquela pequenininha está fechada. Mas por que fechou? Os utensílios, as coisas que lá estão, são de Deus também. É como se tivesse naquele momento, né, fechado aquelas portas e aquilo ficou ali. É onde as pessoas esqueceram do compromisso com Deus. E Deus vai pesar. Deus vai cobrar. Não vai pensar que Deus não cobra. Cobra sim. Então neste momento Daniel não queria ouro nenhum. Daniel não queria ouro, não queria simplesmente, ele queria que fazer, iria fazer por amor a Deus. Nem pelo amor ao homem, mas por amor a Deus, pelo temor ao Senhor. É que as pessoas têm mania de achar que por estar numa posição acima, em todos os sentidos, financeiro também, acha que pode comprar outra pessoa com dinheiro. Verdade. Né? E elas esquecem que as pessoas, muitas pessoas, uns são comprados, é claro, né? Mas aquelas que realmente, na presença de Deus, ninguém compra essas pessoas. Não. As coisas de Deus a gente não compra, a gente conquista, né? É verdade. As coisas de Deus a gente busca. É que nem quando você estuda, ninguém entendeu o que você estudou de você. Assim como ninguém também entendeu o Deus que você segue. Se você estiver sempre ali na presença de Deus, ninguém vai comprar você. Hoje em dia as pessoas estão sendo compradas, as pessoas estão saindo da presença de Deus por dinheiro. A gente está vendo nas reportagens aí quanta coisa nojenta está acontecendo
Porque as pessoas estão naquela ganância do dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. É verdade. E está deixando que outras pessoas, as ovelhas que estão atrás delas, se perderem. Porque é aquela ditado que fala, maldito o homem que confia no homem. É verdade. Porque, infelizmente, as pessoas vão atrás do homem, em vez de ir atrás de Deus. Porque quando a gente vai atrás de Deus, a gente não se decepciona, né, pastor? Não. Porque Deus, ele não decepciona ninguém. Mas o homem, infelizmente, nós, ser humano, nós erramos todos os dias. Nós pecamos todos os dias. Então, ninguém pode seguir o homem. Em qualquer denominação, temos que seguir a Deus. Quando a gente segue a Deus, nada não vai nos derrubar. Ah, você vê o que o fulano fez? Ah, quem fez foi ele. Meu Deus continua o mesmo. É verdade. Eu vou continuar indo em tal lugar, não importa o que o homem fez, não importa o que a mulher, que a Maria fez, eu vou seguir Jesus, porque é Jesus que nós temos que seguir. Se seguir o homem, vão cair direto. Bom. Vão estar todo mundo pro buraco, né, pastor? É verdade, isso é uma realidade. Aqui nós não estamos falando de placa de igreja, não. Não estamos falando só de uma instituição. Aqui, quando é colocado, está colocando modo geral. Tanto na área, tanto como protestante, como evangélico, conhecido como evangélico, como católico, como espírita, Cadecista. entendeu? Cadecista, em todas as áreas que aí estão. São pessoas que muitas vezes têm uma fé, uma crença, e acredita naquilo, naquele que está à frente, e muitas vezes não percebe que muitas vezes é falho, é cheio de defeito. É isso que nós estamos falando para vocês. É isso que eu quero que vocês entendam. Que nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para alertar você para aquele que é Senhor da nossa vida. O grande eu sou. O grande eu sou. Então, é neste momento, porque nesse momento que aqui está, Daniel, ele iria fazer novamente uma diferença. Porque Daniel iria fazer a diferença. Porque ele estava seguindo não ao homem. Não estava se importando com as riquezas. Ora, mas de repente pode falar assim, mas irmão José Luiz, mas é importante nós termos recurso financeiro, é importante nós termos um status, é importante nós termos as coisas, sim, Muito é importante. E eu tenho certeza que Deus, ele é aquele que vai nos dar condições para ter isso. Mas nós nunca podemos esquecer daquele que é Senhor, daquele que realmente nos ensina a trilhar, a caminhar. Então as coisas que estamos vendo no dia a dia de hoje é uma realidade que está aqui. É para vocês entenderem essa passagem, é para você poder entender o que Deus está falando, já falou lá atrás. É uma coisa, pastor, que eu fico abismado de ver. Todas as coisas de Deus, como elas são lindas e maravilhosas, são perfeitas, e elas acontecem, são palavras escritas muitos anos atrás. Então, nós estamos vendo que elas aconteceram lá atrás e acontece hoje de novo. Ela está sempre renovando. Todos os dias nossa vida se renova em nossa vida. Então nós não podemos se calar e não podemos deixar para depois. E você vai vendo que, né? Aí ele vai falar assim, e por causa da grandeza que lhe deu todos os povos, nações e línguas, tremiam a quem queria dava a vida, e quem queria agradecia, e quem queria batia. Mas aqui ele fala do Nabucodonosor, ele fala assim, mas quando o seu coração se exalçou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado o seu trono real, e passou dele a sua glória. Então, é neste momento que você tem que começar a perceber que as coisas de Deus não se passam batido, não. Quem está no controle de toda essa vida é Deus. Estão tentando te abater, estão tentando te destruir, estão tentando colocar você para baixo. Erga a tua cabeça e saiba que tem um Deus que estará sempre contigo, à frente de tudo. Né? Porque a gente vê muitas coisas aqui, são coisas que a gente vai vendo, e quando a gente começa a estar na presença de Deus, nós aprendemos com o Senhor. Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá ensinamento.
Tem coisa, pastora, que você sabe que me dá, a gente comenta muito com as pessoas aí, outros servem de Deus muitas vezes. As pessoas aí têm tanto estudo, tanta teologia, tantas coisas. E às vezes aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que às vezes não tem nada. Ela vai lendo a Bíblia, Deus vai buscando a Deus, vai orando, vai consagrando e Deus vai dando, ela vai trabalhando. Aí me faz me lembrar da parábola dos talentos, né? Que aquele ganhou 5, ganhou 10, ganhou mais 5. Aquele tinha 3, ganhou mais 3. Aquele tinha 1, enterrou. Então tem pessoas que acham que tem aquilo e já é o suficiente. E muitas vezes olha para aquele pequenininho e fala assim, poxa, mas aquele lá é usado naquilo. E eu, olha, uma vez, eu nunca me esqueço, pastora, nunca mais me esqueço, mas uns anos atrás, e nós estávamos naquela época lá de Rio Grande da Serra, e o Senhor me levou numa igreja para ministrar uma palavra. E ali tinha várias pessoas no púlpito. Foi assim uma coisa que eu jamais pensei que isso iria acontecer. Aí o pastor da igreja falou assim, o irmão traz a palavra no final. Aí por sua misericórdia Deus vai nos dando a revelação, vai nos usando para fazer as coisas. Aí tinha um que estava lá no canto achando que ele era mais do que isso. No final, o pastor, ao final da mensagem, que Deus trouxe tudo aquilo que tinha que trazer, o pastor deu para aquele irmão, para estar fazendo uma oração, e aquele irmão falou assim, olha, ele deu para apóstolo, outro deu para pastor que era mais, mas para na época eu não era pastor, eu era evangelista. Ah, mas Deus deu para esse evangelista e deu tudo. Olha só, a pessoa em cima de um púlpito atacando outra pessoa. E querendo me jogar lá embaixo. Só Jesus mesmo. E naquele momento, aleluia, eu fiquei na minha, fiquei quieto. Não falei nada, deixei ele falar tudo aquilo. Aí ele fez a oração, aí do pastor antes de encerrar, o pastor ficou incomodado, que alguma coisa incomodava ele. Porque muitas vezes, o pastor não era como o rei Belsazar, que não conhecia quem estava ali. Ele sabia a idoneidade de quem estava do lado dele. Tem muitos pastores, tem muitos servos de Deus, sabem quem está do seu lado. E tem muitos que não sabem. Aí eu vou vendo o que aconteceu com aquele pastor. Ele começou, a cada um que Deus me usou para falar alguma coisa, ele começou. Escuta, o irmão está aí atrás. É a primeira vez que está na igreja? Ele falou sim, senhor pastor, sou a primeira vez. O que o irmão vai falando que Deus usou o servo dele para falar? Olha, pastor, não tira uma vírgula. Deus usou ele para falar isso assim, está acontecendo isso na minha vida. E a irmã que está aí? Me fala, irmã, o que aconteceu. E ele foi perguntando para cada um, amados. Não sou melhor do que ninguém, não. Mas naquele momento, Deus, ele faz da maneira dele. Não pediu para o pastor fazer aquilo. O pastor que foi tocado por Deus para fazer aquilo. No final das contas, cada um que estava ali foi confirmando e contando sua história. O que mais dói no coração da gente, muitas vezes, é que temos que pensar antes de querer se exaltar, que muitas vezes aquele que se exalta é abatido. E aquele que ali se levantou, o Senhor aí no final do culto depois falou assim, vai lá e entrega uma chave para ele. E eu falei assim, nossa, que mistério de chave, eu para ser nosso mistério de chave, eu até me preocupo. Porque muitos, recebe a chave, recebe isso. E eu não tenho essa mania. Para mim fazer alguma coisa, só quando Deus toca no profundo. Aí Deus mandou entregar a chave para ele. Aí terminou o culto, fui lá assim, irmão, o seu irmão pode acreditar, o irmão pode não querer receber, mas peguei a mão dele e falei assim, toma aqui. O Senhor mandou entregar uma chave para você. Receba ou não receba, está aí. Ele mandou entregar. E acabou.
Passou-se os dias, encontrei um pastor na igreja. Ô, irmão Sérgio, que bom conhecer, ver o irmão por aqui. É, pastor? Lembra aquela chave que o irmão entregou? Nossa, pastor. Lembra, o irmão foi abençoado? Foi, irmão. Foi abençoado. Ele está fora do púlpito da igreja, foi fora da igreja. Não, pastor, mas a chave para quem que é? A chave era a porta da rua, de cara, a porta da rua. Porque ele estava praticando adultério. Foi pego adulterando. E não era digno de estar sobre aquele altar. Olha o que Deus faz. Aquele que pensa que Deus não está dentro, aquele que pensa fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, pode ter certeza de uma coisa, uma hora é revelado. Uma hora Deus mostra. Sabe, amados, aqueles que muitas vezes, você muitas vezes, né, pastora, quantos estão precisando, estão querendo que Deus fale e Deus mostre, né? Senhor, eu preciso saber. Senhor, eu preciso saber. Senhor, olha, tem coisa que eu acho que é melhor você não pedir muito para Deus para saber, não, hein? Porque você vai, de repente, acabar sabendo coisa que não vai agradar, né, pastor? Pode decepcionar. Vai decepcionar, então... É melhor não saber. Os olhos não veem, o coração não sente. É melhor não saber. Deixa Deus fazer. No tempo de Deus, Deus faz. No tempo de Deus, Ele resolve as coisas. Né? E aqui nós vamos vendo que vai continuando. Então, neste momento, lá na frente, para vocês poderem entender que as horas são uma bênção, né, pastora? Mas vamos lá. Aí estava escrito lá o seguinte, no versículo 25 fala assim, estava escrito lá, olha o que estava escrito na parede lá. Estava, pois, a escritura que escreveu Mene, Tectel, Ufacim. Esta é a interpretação daquilo. Aí ele começou a falar o que significava. Olha o que o Daniel começou a falar. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Já, contou Deus e já acabou, já está falando. Tectel, pesado fosse na balança, e fosse achado em falta. Já pensou quando você está na balança, faltando ali? Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Olha lá, foi dividido, Deus já tinha dividido. Então mandou Belsazar que estivesse a Daniel de púrpura. Aí ele foi querer agradar a Daniel, né? Tem pessoa que quer agradar no final para ver se as coisas modificam, né? Tem gente que faz assim. Só piorava. Tem gente que faz assim, depois que Deus dá a sentença, eu vou tentar comprar Deus, né? Eu vou tentar comprar o homem de Deus, a mulher de Deus, eu tentar fazer com que ele tenha estado do meu lado para poder ser abençoado. É assim que as pessoas fazem. Aí vem, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Quer dizer, então o reinado dos caldeus acabou ali. Morreu na mesma noite, não teve nem oportunidade não, igreja. E Dario o Medo ocupou o reino na idade de 72 anos. Então aqui nesse momento o rei Dario tomou conta. E era onde? Do quê? Dos Medos. Lá em cima estava falando. Deus já tinha feito tudo. Já estava sacramentado. Então, pergunto eu para vocês. Contou Deus o teu reino e o acabou. Já imaginou? Deus conta o que nós fazemos. Deus tem contado realmente a vida de cada pessoa, pastora. E muitos ele já determinou. Ele já determinou. Acabou. Como ele não tem história. Quando ele fala assim, acabou, acabou. Está encerrado. Não é assim? Não adianta chorar, espernear. Não adianta, porque com Deus não se brinca, né? E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, no final do tempo, nós seremos pesados numa balança. E aqui já está falando, olha, pesado fosse na balança, quer dizer, mandou falar para o rei, foi pesado, aí pôs ele na balancinha ali, né? E aí o que aconteceu? Ó, ele devia estar lá em cima na balança, e a balança aqui, ó,
só achou falta, não dava equilíbrio. Muitos serão cobrados. Muitos estão sendo cobrados. Porque Deus está cobrando. Porque Ele não está achando aquela medida certa, né? É assim mesmo que vai acontecer no final do tempo, viu, pastora? Mas muitos vão ser colocados na balança, então vai dar a balancinha lá, do céu e do inferno. Então, conforme a pessoa assim, se for para o céu mais pesadinho, tá bom, né? Agora, se for para o inferno mais pesadinho, já sabe como vai para onde que vai, né? É complicado. Não, as pessoas costumam dizer, não, eu tenho certeza que eu vou para a glória, vou para o céu, vou estar no trono do Senhor. Muitos até podem me criticar, porque eu vou falar. Só quem sabe é Deus. É verdade. Eu não vou falar, eu vou para o céu. Não, não vou. Só quem sabe é Deus. Porque a gente não sabe o que a gente está fazendo, está de acordo com a vontade de Deus. Nós achamos que podemos estar certo e podemos estar errado. É verdade. Então, até podem estar falando, mas que é hipócrita. Não, estou sendo realista. Estou falando a verdade. É verdade. Quem vai pesar as minhas obras é Deus, não sou eu. Se eu for para me pesar, eu vou estar lá em cima, tá? Estou cheio de obras. Ah, sim. Agora, precisa ver o que Deus entende por isso. É verdade. O que Deus acha de mim e de você? Porque muitos estão falando, não, porque eu estou salva, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. Para mim, tá? Quem sabe é Deus. Então, como a gente sabe que a última palavra é de Deus, então como que eu vou falar que eu estou salva? Não, Deus é que sabe. É verdade. E eu não sei de nada, Deus é que sabe, porque eu não sei se o que eu faço está certo, se está errado, quais são as minhas obras, se é isso que Deus quer, se está certo, se está errado. O que falta eu fazer ainda para melhorar? Eu sempre falo, se a gente tem que estar 100% de Jesus, eu estou no 19,9. E eu acho que é muito ainda. Eu preciso fazer muito ainda para Deus. E eu acredito que você também. Ah, não, irmã, misericórdia, eu estou 100% de Jesus. Tá bom. Eu só não vou falar que eu sou a Xuxa porque eu não sou. Olha, amado, tem hora que a gente tem que começar a olhar para nós e nos colocar dentro em cima de uma balança e ver qual é o peso. O peso da nossa vida. O peso que nós fazemos as coisas. Não se iluda com muitas coisas que estão aí. Não se iluda. Porque tem muitos lobos em forma de cordeiros. Então, o que nós estamos falando aqui nessa noite, de repente as pessoas acham, pastor, nós estamos aqui só para criticar. Não é criticar. É falar a verdade. E muitas vezes a verdade, ela não dá ibope. Ela não dá audiência. Não. A falar a verdade, ninguém compartilha. E eu imagino que eu vou compartilhar isso aqui na minha rede. Imagina quem vai ouvir. Imagina muitas vezes aquele que recebe o compartilhamento precisa ouvir uma palavra dessa. De repente a pessoa está perdida e precisa se achar. Só falar de bênção não leva ninguém para o reino, né? Não leva. Entendeu? Então é isso que nós procuramos cada vez mais fazer. Porque sabe o que acontece, amados? É muito triste ver tantas pessoas precisando de ajuda e muitos poucos se preocupando. Muitos poucos se preocupando. Então, as pessoas muitas vezes acabam, né, usando os utensílios da casa de Deus. Eu vou colocar nesse sentido, pastor. Muitas vezes acabam usando aquilo que é de Deus por as coisas do mundo lá fora. Para o seu próprio enriquecimento, para a sua própria vida. As coisas de Deus não se fazem assim. Eu não sou perfeito. Tenho falha. E eu procuro dia a dia procurar alcançar realmente sequer a minha salvação. Todo dia. Eu quero pelo menos quando chegar amanhã perante ao mestre, primeiro ter o prazer de ouvir dele falar: seja bem-vindo, meu filho. Entrai. Porque chegar lá na hora e falar assim: apartai vós malditos para o fogo eterno, porque eu vos não conheço.
Eu tenho essa preocupação muito grande. É por isso que eu procuro sempre estar pesando sempre o que de melhor. Amém, amados? Essa palavra é longa. Quem puder estar meditando, medita no livro de Daniel, capítulo 5. Olha, vocês vão ver coisas assim que nós estamos falando um terço para vocês do que a palavra está mandando dizer. Um terço. Isso falou conosco. Vai pensar que não falou com nós estamos falando para vocês. E a pastora sabe que falou muito conosco antes de nós entrar aqui no ar para falar com vocês. Falou muito. Coisa que nós temos que nos corrigir. Bonitinho, estamos aqui que não somos não. A palavra é para nós e para vocês. Para vocês. Primeiro para nós. E nós ouvimos a nossa parte. E nós vamos puxando a orelha. Vamos puxando a orelha. E vamos nos consertar. Porque eu não quero estar pesado muito para falar do lado de lá, não. Se eu quero estar, o meu pezinho tem que estar bom assim, pelo menos para chegar lá. Eu só posso pesar aqui na terra, né? É, aqui que na mordia, mas lá no reino não. No reino não. E lá não é o teu peso do carnal, não. Lá o peso é outro. Amém, amados? Graças a Deus. Olha, tem uma irmã e um irmão que pediram oração pelas suas vidas, né? E nós estamos aqui, muitas vezes estão vendo esse papelzinho que o nosso irmão Diácono Fábio entrega, são pedidos, são coisas que os irmãos nos pedem. Isso aqui é para que vocês que estão nos ouvindo possam pedir. Façam como eles estão fazendo. Nós estamos aqui para isso, né, pastor? A gente podia apresentar nosso irmão Fábio, né, aqui na frente, para dar um oi pro pessoal, né? Tá sempre por trás ali. Ah, ele morre de vergonha. Não tem importância, gente. Ele é muito lindo, não tem problema não. Ele não quer aparecer a beleza dele. Deixa ele estar. Jesus ama todos. Então, amados, nós estamos aqui, né, com o nome de dois irmãos, de uma irmã, do irmão que estão aqui. Eles sabem que eles pediram oração. Eu quero falar para vocês que saibam de uma coisa, vocês que aqui nos pediram a oração. Uma pessoa pediu que está precisando de uma providência do Senhor. E eu vou falar para ti, você sabe quem é. Isso é para você. É uma coisa sua com Deus. De hoje para amanhã, tu já vai contemplar alguma coisa. Mas no decorrer dos dias, tu vai cantar o hino da vitória. Porque o Senhor já está me trazendo aquilo que vós tem pedido, né? Porque é como fala o Salmo 37, como a pastora colocou aqui, ponha a tua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele ajudará. É Salmo 37, 5. Só confiar, que a tua providência, ela vem. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E tem um irmão que também está pedindo também, que está com muita dor. E nós vamos estar orando agora pela vida dele também. Eu tenho certeza que nosso Deus ele cura também, né, pastora? E quantos de repente estão aí todos assistindo, né? Aleluia, né? Ah, tá vendo? Olha aí, irmão. Lá vai falar para o irmão também. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Salmo 34, versículo 19. Ô, glória! Tá vendo que Deus usa a serva dele? E ela fica aqui escondidinha, viu? Eu sou pequenininho, viu? Eu sou mais pequeno. Agora estão o tamanho, né? Agora estão, né? Tá vendo? Ela tá falando que eu sou baixinho. Deixa ela. Amados, vamos estar orando. Eu quero orar por esses irmãos, orar por vocês, para que Deus venha abençoar a sua vida grandemente, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós passamos até um pouquinho do horário, porque a palavra é extensa, né, pastor? Mas nós vamos orar agora. A você que está conosco agora, está ligado conosco, saiba de uma coisa, que Deus ele é fiel para abençoar a tua vida. E aqueles que vão assistir depois, também Deus vai abençoar em nome de Jesus. Oremos, pastor. Vamos orar.
Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor da glória, Deus maravilhoso, oramos, clamamos a Ti, meu Pai, por excelências, meu Pai, sabendo que o Senhor é o Rei, que faz todas as coisas acontecer, que faz todas as coisas, meu Pai, se realizar, Senhor. Aqui está a tua serva, teu servo, Senhor. Meu Deus, vai de encontro à vida deles, meu Pai. Vai de encontro, Senhor. Faça acontecer, meu Pai, as obras grandes na vida deles, meu Pai. A cura, a restauração, a providência, a transformação, a renovação, meu Pai, neste momento. Porque eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor é aquele, meu Pai, que opera, impera e realiza e faz a grande obra, meu Pai, acontecer, Senhor. E neste momento, e nesta hora, meu Pai, a cada um, meu Pai, que está contemplando, ouvindo esta oração, venha, meu Pai, de encontro, venha fazer, Senhor, e que amanhã venha testificar a grande obra pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. E as palmas sempre é para Jesus, né? Aleluia! Ó glória! Glória a Deus. As palmas são sempre para Jesus. Eu quero neste momento agradecer a cada um de vocês que tem estado conosco. Continue nos ajudando a compartilhar essas mensagens. Porque em toda essa mensagem é poder salvar as vidas que necessitam de uma bênção, de uma graça e de uma grande vitória. Então, eu peço para vocês continuem compartilhando, nos ajudem, estejam sempre conosco, convidando alguém mais para estar conosco, né? Nesse culto ao vivo, diretamente para vocês. Eu quero neste momento também deixar os recados finais. Amanhã, sexta-feira, às 8 horas da noite, temos a Rádio Nova Gerezim, através da web. Não estaremos através do Facebook, somente através da web. Amém? A Rádio Nova Gerezim. Estaremos aí colocando no Facebook, estaremos colocando, né, pelo WhatsApp, que você pode participar, pode estar conosco. Você quer ter contato diretamente conosco, o telefone nós sempre falamos para vocês. O nosso telefone aqui, para quem está fora de São Paulo, o DDD é 11, o telefone é 94-828-1434. Vou repetir, 94-828-1434. Para quem está fora de São Paulo, pista do DDD 11. Amém? Você pode estar entrando conosco, contato através do WhatsApp, através do telefone, é a bênção de Deus. E sábado é o dia que nós vamos ter aqui algo diferente, pastora. Então eu quero convidar você para o sábado de manhã. Você que está ligado no Facebook com a gente, sábado de manhã entraremos pela web da rádio a partir das 9 horas, da Nova Gerezim, sábado às 9 horas. Às 9 horas. E às 10 horas estaremos diretamente também através do web da rádio e também com o Facebook. Aí você estará convidado aqui, Pastor Carlos Ferreira. Isso, Pastor Carlos Ferreira, da Assembleia de Deus, do Ministério daqui de Santo André, estará conosco. Né? O Carlos Ferreira é um servo de Deus que tem uma experiência muito grande na caminhada. E nós vamos fazer um bate-papo aqui. Vai ser muito, muito bom. E eu quero que vocês entrem conosco na sintonia, através do Facebook. Mande suas perguntas. Ele vai estar falando, nós vamos estar batendo um papo. Pergunte, que ele vai responder. E se não conseguir responder no ar, até nós terminar, ele vai entrar em contato e vai falar com você. Então, participe conosco. Às 9 horas estaremos já ligando na rádio, tá? E às 10 horas... já entrando também no Facebook. Vai ser bênção de Deus na sua vida. Então não percam, hein? Não percam. E eu e a pastora Jacelene também de volta daqui no domingo, às 18h30. Amém, amados? Então que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês.
que Deus possa resplandecer a sua luz sobre a sua vida. E nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas amanhã, a irmã que vai vir de Suzano, ela vai falar na rádio? O testemunho dela? Como que vai ser? Amanhã nós estamos recebendo aqui também a nossa irmã Beth, lá de Suzano, né? Nossa irmã Beth, nosso irmão André. Nós temos um maior amor e carinho pela vida deles. Eu tenho um testemunho muito lindo. E olha, vocês querem ouvir eles na rádio? Testemunho deles? Vamos colocar o testemunho deles na rádio, pastora? Quem quer ouvir o testemunho da irmã Beth? É bem sapura, viu? É bem sapura. E esse aí não é comprado, não. Viu? Eu não tenho dinheiro também, como eu vou comprar? Não tem nada, né? Então, nossa irmã Beth estará dando testemunho aqui. Nosso irmão André. O testemunho dela é muito lindo. Eu não vou falar o que é, não. Eu quero que vocês ouçam a rádio amanhã. Mas, pastor, como nós vamos funcionar? Eu não sei o web da rádio. Nós vamos colocar no Facebook amanhã, né? E também, para quem tem nosso WhatsApp, vamos mandar pelo WhatsApp. Vai ser bênção. Amém, amados? Não podemos colocar tanto fazer que nem nós fizemos com o delegado Luiz Fabiano? Tanto na rádio como no Facebook ao vivo? Poderemos também colocar, não tem problema nenhum. Vamos colocar sim. Porque quantas pessoas no Facebook, às vezes estão passando pelo mesmo processo e acham que não tem jeito, que não vai mudar a vida dela. Né? E então, através do testemunho da nossa irmã Beth, vai ver que Deus faz milagres. Com certeza. Né? Para quem não disse que não tinha mais jeito, Deus foi e fez a grande obra. Com certeza. Então vamos sim. Vamos colocar também, então. Aí, tá vendo, pastor? Tá vendo? A rainha que pediu. Estaremos aí. Amém, amado? Também pelo Face. Tá bom? Então, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Até amanhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém, pastora? Amém. Até amanhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Em nome de Jesus.